Olá, autores, tudo bom? Eu sou o Diogo Oliveira, leitor e escritor. Estamos aqui na Arte das Moiras, onde estou compartilhando com vocês todo o passo a passo da escrita do meu livro. Todas as inquietudes e insights que vêm, as dicas que eu daria para mim mesmo se estivesse começando a escrever. Espero que isso ajude a você que está escrevendo seu livro agora, em 2024, assim como eu. E independente do ano, as dicas são válidas para qualquer um. E hoje, além de uma dica, eu quero trazer uma reflexão. Mas antes, solta a vinheta aí pra gente conversar daqui a pouco. Esse aqui é um caderno que eu tenho com todas as minhas anotações. Quando eu vou começar um livro, eu faço um Canva dele. Esse Canva você tem separado que é a parte um, a parte 2, a parte 3. Qual é o storyline, qual é o objetivo, quem é o personagem. Desse Canva eu derivo para um mapa mental. Esse mapa mental ele vai me dar... Mapa mental não, um fluxograma, por assim dizer, que fica mais certo do que é. Mas isso vai me dar exatamente a ordem das cenas que eu bolei e o que realmente acontece, os principais pontos da trama desse mapa mental, esse fluxograma. Eu separo cada ponto principal como se fossem grandes capítulos ou cenas, e essas cenas vão se desenvolvendo. E eu coloco elas aqui, ó, capítulo por capítulo, para poder serem feitas. Mas existe uma grande questão além disso que eu queria compartilhar com vocês. Eu escrevi vários livros, se você ver o meu catálogo aí, no site e tudo mais, e grande parte deles é referente a terror. E esse terror é o que eu tinha em mente quando eu ia escrever um livro sobre um demônio interdimensional que vem para nossa Terra buscar um líder. Líder esse do qual ele deve ser pura maldade. Essa maldade vai ser o suficiente para quando ele retornar poder liderar o exército de demônios que luta contra os anjos. Ambos os líderes de ambos os lados desapareceram. É necessário que a ordem se instaureça. Que enquanto esses líderes estavam lá, não existia essa guerra tão sangrenta, tão fora dos padrões das batalhas que estavam acostumados. Mesmo em guerras, existem conceitos de éticas que são seguidos. Isso não era. E eu peguei tudo isso e transformei nessa história que eu estou escrevendo. Diga-se de passagem, estamos na reta final. Ou seja, muito em breve acabaremos o quadro A Arte das Moiras e precisaremos complementar aqui a qualidade e a quantidade dos vídeos do YouTube. Se você tem alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque ainda vem muita coisa por aí. Já estou há anos criando conteúdo no Instagram, estou migrando aqui para o YouTube e não é para parar agora, é para continuar cada vez mais. Dito isso, eu comecei a escrever. E aí eu me recordei de um livro aqui, do Stephen King, A Zona Morta, do Stephen King. Esse livro eu ganhei de uma amiga minha, Débora, grande fã do Stephen King, e a gente leu ele junto. Esse livro ele me marcou muito. Foi com ele que eu comecei a criar conteúdo literário nas redes sociais. Eu comecei a pôr em prática os meus estudos de escrita, que era na época a Jornada do Herói, e eu desmembrei a Jornada do Herói dentro da Zona Morta. E se você acha que não é possível, vamos dar uma olhada ali uns vídeos atrás, que você vai conferir que realmente eu desmembrei isso. Se você não olhar na palavra exata, mas assim com as nuances que estão lá, para você ter certeza do que é. E eu digo isso porque o Stephen King é conhecido como o mestre do terror. Assustadoramente, ele cria monstros e tudo mais. E quando eu fui ler Zona Morta, eu esperava algo que fosse de gelar a espinha. Algo que me tirasse o sono, que me desse pesadelos, que fosse aterrorizante. Que tivesse pelo menos um monstro ali. E no fim, A Zona Morta, um dos melhores livros que eu li do Stephen King, ele mostra para mim não essa forma aterrorizante, mas um suspense. Tanto é que na ficha catalográfica aqui da editora Suma tá como ficção de suspense. Ele conta a história de John Smith, um homem que sofreu um acidente e depois desse acidente ele acaba tendo algumas visões do futuro ou do passado ou de algumas cenas das pessoas à sua volta ou do ambiente. É uma história envolvente, vai muito mais além disso, existe uma profundidade nos personagens e tudo mais. Me perdoem se eu estiver errado, mas se não me falha a memória, ele foi o primeiro livro que ganhou capa dura do Stephen King lá nos Estados Unidos, quando foi lançado nos anos 70. E ele é marcante não só por essas coisas, mas o Stephen King, conhecido como mestre do terror, fez um ótimo livro de suspense. Não tão assustador, mas
tão bom quanto um livro que me assustasse. E conforme eu fui escrevendo o livro que eu falei pra vocês do Demônio Interdimensional, a ideia era realmente colocar um livro de terror. Mas eu fui vendo que essa coisa de ficção suspense estava se construindo mais. E eu não vou falar que eu mudei toda a estrutura do livro, porque isso dá um trabalho, isso dá uma reescrita, uma reestruturação, um repensar. Mas eu coloquei nas mesmas cenas que eu tinha escrito para ser aterrorizantes o suspense. E é suspense com o personagem, o protagonista que envolve dilemas, que envolve ações não tão éticas, por assim dizer, que fazem você questionar se tudo que foi feito, tudo que aconteceu, valeu a pena ou não. E eu lembrei muito, talvez o meu subconsciente trouxe à tona tudo isso que eu vi aqui na Zona Morta. E se o mestre do terror saiu do terror, não quer dizer que eu estou cometendo um pecado por sair do terror. E eu quis trazer essa reflexão para vocês porque eu vejo muitas pessoas também se apegando ao gênero. Não é preciso decidir o seu gênero no começo do livro. É bom você ter um norte para saber que caminho você vai pegar. Mas mudar o gênero quando se começa a escrever é totalmente normal. E eu tenho certeza que grandes autores, numa época em que não existia esse monte de gêneros, porque vamos combinar, se você entra na Amazon, você tem inúmeros gêneros literários, subgêneros literários, por assim dizer, que você vai vendo cada vez mais sendo criados. Todo mundo é o melhor escritor no subgênero que criou, e aí outras pessoas vão criando mais, entrando naquela vibe. E não é assim que funcionava antigamente. Antigamente nós tínhamos menos gêneros e as pessoas se direcionavam. Talvez em algum outro lugar do mundo, Zona Morta tenha sido vendido como um livro de terror, mas ele não entra com as nuances que um livro de terror tem. Mesmo assim, é um ótimo livro escrito. E é o que eu vou tentar fazer aqui, nessa reta final do livro que eu estou escrevendo. Tudo isso é para mostrar para vocês que aqui na Arte das Moiras a gente não fala só das louros que é na escrita ou nas partes boas dizendo que é fácil, porque há as dificuldades, sim, há os desconfortos, há os questionamentos, porque a arte não é simples, a arte não é fácil, a arte não é rápida, ela tem que ser construída. Tudo bem que eu sou a favor de você colocar prazo para que a sua construção seja entregue em algum momento e você não fique num looping, numa autossabotagem de esperar o melhor, o perfeito acontecer para estar lá. Entenda que não existe um caminho único que é o correto na hora de você escrever. Escrever é um grande abismo de profundidade no qual você adentra. Você senta na frente do seu computador, sua caneta, do seu lápis na sua mesa, começa a colocar em palavras aquilo que o seu cérebro mostra, aquilo que sua mente vivencia, todo o mundo que você tem ao seu redor na visão sua como autor ou como autora. E isso é incrível, porém muito solitário. Você não pode ter as influências externas ao seu redor. Tem que calar as vozes em volta para que só a sua seja sobressalente. E aí sim você entrega uma obra única da sua visão solitária, dessa visão que só você teve, para que as pessoas sintam empatia e consigam enxergar um pouco do mundo que você vê com os olhos delas, nas ações que os seus personagens colocam, nas ações que ocorrem lá dentro. Eu digo isso independente do gênero que você escreva. Terror, fantasia, hot, tudo isso vai ter um pouquinho do mundo real, nas entrelinhas ou não, mas vai estar lá. E é por isso que você não deve parar. Não é porque o seu gênero não bate, não existe um escritor de gênero único, mas sim um escritor de pessoas. Claro que para o mundo de vendas e marketing é muito mais fácil você conseguir mais leitores nichado em um único gênero, mas não quer dizer que seja impossível. E o impossível é o que dá esse gostinho a mais. O impossível é aquilo que dá o impulso. O impossível é aquilo que faz a gente querer tentar. E eu estou aqui nessa tentativa e espero que você também esteja. Independente do que aconteceu com você no caminho, eu me comprometo a ajudar no que eu conseguir com você que quer publicar o seu livro. Não é à toa que eu fundei o Estúdio Literário, não é à toa que eu estou aqui nesse canal do YouTube. Não é à toa que juntos nós vamos mudar o consumo de literatura nesse país. Eu quero deixar o meu muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Espero que tudo isso tenha servido de alguma coisa para você. E se não servir, me fala aqui nos comentários o que você precisa que seja dito aqui, que a gente compartilha para cada vez mais pessoas. Até lá!